Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito penal. O assunto do dia é a teoria do tipo. Vamos falar sobre o seu conceito, as espécies de tipo, as funções do tipo, a estrutura e as suas classificações. Então, se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Começando pelo conceito, o tipo penal é tido pela doutrina como o modelo genérico e abstrato criado pela lei penal descritivo da conduta criminosa ou permitida. Então, o tipo penal é o modelo genérico e abstrato criado pela lei penal descritivo da conduta criminosa ou da conduta permitida. Há uma diferença entre tipo e juízo de tipicidade. Que diferença é essa? Tipo é a lei que define. A lei define o que é tipo penal, ela define os tipos penais. Quando o Código Penal traz lá o artigo 121, matar alguém, pena, e a sua respectiva pena, ele está definindo um tipo penal. Um tipo penal. O que é juízo de tipicidade? Juízo de tipicidade é a aplicação no caso concreto. Aplicação no caso concreto. Ou seja, é a análise se aquela conduta que a gente está observando se adequa a algum tipo penal. Esse é o juízo de tipicidade. E quais são as espécies de tipo penal? O tipo penal pode ser incriminador ou permissivo. Incriminador ou permissivo. O incriminador é também chamado de tipo legal. Tipo legal. E o tipo permissivo, também chamado de tipo justificador. Tipo justificador. São as causas excludentes de ilicitude: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Essas são, e o estado de necessidade, né? Essas são as causas excludentes de ilicitude, são os tipos justificadores, ou tipos permissivos. E quais são as funções do tipo penal? O tipo penal tem as funções de garantia, função fundamentadora, função indiciária da ilicitude, diferenciadora do erro e seletiva. A função de garantia é o quê? O tipo penal tem a função de garantir os direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração. Ele está submetido à reserva legal e é um direito do indivíduo, por isso ele tem a função de garantia. Quando o Código Penal traz os crimes, ele está dizendo que é crime o que está contido ali. O que não estiver contido ali, e nem nas outras leis esparsas, não é crime. Então ele tem a função de garantia, de garantir os direitos de liberdade, os direitos fundamentais de primeira geração do indivíduo. Função fundamentadora. Por quê? Ele fundamenta o direito de punir do Estado. Fundamenta o direito de punir do Estado. O Estado só pode punir com pena privativa de liberdade, punir penalmente, se tiver o fundamento no tipo penal. Função indiciária da ilicitude. O que é isso? Indica-se que se a pessoa, se o indivíduo cometeu um ato que se amolda, que se adequa a um tipo penal, há um indício de que o ato dele também é ilícito. E para ele comprovar que o ato não é ilícito, que o ato dele, apesar de ser típico, é lícito, há uma presunção relativa de ilicitude e uma inversão do ônus da prova, ou seja, ele tem que demonstrar que agiu naquela conduta com a legítima defesa, em legítima defesa, por exemplo. Então ele tem que provar, porque o tipo tem uma função indiciária da ilicitude. Essa função é criticada por parte da doutrina, principalmente os mais garantistas do direito penal, porque eles defendem que quem acusa tem que provar tanto a tipicidade quanto a ausência de ilicitude. Então, se o acusado cria uma dúvida razoável, ou seja, ele fala, eu estava em legítima defesa por isso e por isso. Ele não prova, ele não tem como provar, mas ele criou uma dúvida razoável no juiz. Quem tem que provar que não estaria em legítima defesa é a acusação. A acusação tem que chegar ao juízo de certeza do juiz. A acusação tem que conduzir ao juízo de certeza. Por quê? Porque na dúvida há a absolvição. Na dúvida, absolve-se o acusado.
Mas essa não é a teoria majoritária. A teoria aplicada principalmente às provas e concursos é essa aqui, que uma das funções do tipo penal é a indiciária da ilicitude, função indiciária da ilicitude. Também tem a função diferenciadora do erro. Por quê? A previsão de um tipo penal quer diferenciar o erro cometido pelo agente. Conduta típica, conduta criminosa é uma coisa, conduta por erro é outra coisa. E a punição só ocorrerá quando o agente conhecer todas as circunstâncias do fato típico. Todas as circunstâncias do fato típico. Se ele não conhece alguma das circunstâncias do fato típico, aquilo é um erro, é uma falsa percepção da realidade. Não é uma conduta típica, uma conduta criminosa. E tem a função seletiva também. O que é a função seletiva? É aquela função do direito que seleciona condutas para que sejam chamadas de crime, para que sejam tipos penais. Essa é a função seletiva do direito penal exercida pelo tipo. E qual é a estrutura do tipo penal? A estrutura é essa aqui. O tipo é composto de um núcleo, de elementos e de circunstâncias. Um núcleo, elementos e circunstâncias. Qual é o núcleo do tipo penal? É o verbo matar alguém. Matar é o verbo. Então, para exercer aquele crime, para que o autor, para que o acusado tenha exercido aquele crime, ele tem que praticar aquele verbo, o núcleo do tipo penal, o matar. Se ele não matou, se ele só feriu, é outro tipo penal, não é o tipo penal de matar, não é um homicídio. Então, ele tem um núcleo, tem elementos e tem circunstâncias. A gente vai ver aqui quais são os elementos e as circunstâncias também. Os elementos eles podem ser objetivos, subjetivos, normativos e, para a parte da doutrina, elementos modais. Mas a doutrina majoritária defende elementos objetivos, subjetivos e normativos. Elementos objetivos, começando pelos objetivos, são quais? Elementos objetivos são aqueles elementos descritivos, que trazem juízos de certeza. Elementos descritivos. Matar alguém. Alguém traz um elemento descritivo. Matar o quê? Matar um animal? Não, é matar alguém, uma pessoa. É um elemento descritivo, que traz juízo de certeza. Tem também os elementos subjetivos. O elemento subjetivo principal é o dolo, mas também o crime pode trazer outros elementos subjetivos, que são chamados especial fim de agir. Quando um crime, por exemplo, traz uma descrição do tipo cometer tal ato com finalidade de lucro. Esse com finalidade de lucro é um especial fim de agir. Além do dolo, de praticar aquele núcleo, o agente também tem que ter a finalidade de lucro, que é um especial fim de agir. Então tem que ter dois elementos subjetivos, o dolo e mais esse especial fim de agir. Elementos subjetivos são esses. E elementos normativos. O que são elementos normativos? São os juízos de valor. Podem ser elementos jurídicos ou extrajurídicos, jurídicos que são do direito, extrajurídicos que são de outras disciplinas. Por exemplo, a culpa. A culpa é um elemento normativo, porque é previsto pelo direito. Culpa é um elemento normativo jurídico, é um juízo de valor. A culpa é um crime culposo. E os elementos modais. Aqui há divergência doutrinária, mas para quem defende os elementos, a existência de elementos modais, são as condições de tempo, de local, modo de execução previstas no tipo penal. Esses são chamados elementos modais. E as circunstâncias são aquelas previstas no tipo penal também, mas que trazem modos de execução daquele crime, momento de execução daquele crime, formas de execução daquele crime, são circunstâncias em que aquele crime pode vir a ser cometido. Essas são as circunstâncias. Então, a estrutura do tipo penal é essa aqui: núcleo, elementos e circunstâncias. Classificação dos tipos penais. Isso aqui cai bastante nas provas. A gente tem tipos preventivos, tipos fundamentais ou derivados, tipos normais ou anormais, tipos fechados ou abertos, tipo de autor, tipo de fato, tipo simples, tipo misto, tipo congruente, tipo incongruente e o tipo complexo. Vamos começar pelo tipo preventivo. Tipo preventivo. O que é o tipo preventivo? São aqueles
dos chamados crime-obstáculo, crimes-obstáculo. O que é um crime-obstáculo? É aquele em que o agente precisa cometer um certo crime para que outro seja cometido. Ele precisa cometer um certo crime para que outro seja cometido. É um crime-obstáculo. Então, um tipo preventivo é aquele que tenta prevenir que o outro seja cometido. Então, ele é um tipo que tenta barrar a conduta do agente para que ele não chegue na outra conduta. Tipo fundamental ou derivado. Tipo fundamental é aquele do crime simples. Tipo derivado é do crime qualificado ou crime circunstanciado. Tipo fundamental, então, é o do crime simples. Tipo derivado do crime qualificado ou crime circunstanciado. Crime qualificado ou crime circunstanciado. Tipo normal ou anormal. Tipo normal é aquele que apenas tem elemento objetivo. Tipo anormal é aquele que tem elementos subjetivos ou elementos normativos. E para a parte da doutrina, também os elementos modais. Tipo anormal. Tipo fechado ou aberto. Tipo fechado é aquele que tem uma descrição minuciosa da conduta. Descrição minuciosa. E o tipo aberto, aquele em que traz juízos de valor, que vão ser interpretados pelo juiz. Tipo de autor e tipo de fato. Tipo de autor é aquele vinculado ao chamado direito penal do autor. O que é o direito penal do autor? Direito penal do autor é aquele que pretende punir o autor, punir o indivíduo por quem ele é e não pelo que ele faz. É o que a gente tinha antigamente com o crime de vadiagem. A gente punia a pessoa pelo estilo de vida dela e não pelo que ela fazia efetivamente. Não tinha um verbo explícito, um verbo claro e objetivo. E, ao contrário, o tipo de fato, tipo penal de fato, é aquele que incrimina uma conduta. Traz um verbo objetivo que, se a pessoa exercer aquele verbo, aquela conduta, aquele fato, se ela produzir aquele fato, ela incide no crime. Esse é o tipo penal de fato. Tipo simples é o quê? Tipo simples é aquele que tem um núcleo só, um verbo só. E o tipo misto, aquele que tem dois ou mais núcleos, dois ou mais verbos. O tipo misto ele pode ser alternativo ou cumulativo. Tipo misto alternativo é aquele em que o agente pode cometer qualquer um dos verbos previstos ali e vai estar cometendo um crime só. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Ele traz lá na sua descrição vários verbos. Vender, adquirir, transferir, guardar, ter em depósito. Traz muitos verbos, muitos núcleos. Mas o agente pode cometer todos eles e só cometerá um crime de tráfico. E o tipo misto cumulativo é aquele em que o agente tem que cometer os verbos previstos naquele tipo penal. Tem que cometer todos eles. Não adianta cometer um dos verbos só. É o tipo misto cumulativo. Tipo congruente e incongruente. Tipo congruente é aquele em que a vontade do agente é igual ao fato típico. É congruente com o fato típico. E o tipo incongruente é aquele em que a vontade é diferente do fato típico. E, por fim, o tipo complexo. O que é tipo complexo? É aquele que no finalismo, na teoria finalista, traz elementos objetivos e elementos subjetivos. Elementos objetivos mais elementos subjetivos. Traz os dois. É um tipo complexo, chamado tipo complexo. Então, pessoal, essa é a teoria do tipo. É uma revisão bastante expressa, bastante rápida, para quem já estudou, para quem vai fazer uma prova, está com alguma reta final de algum concurso e pretende revisar esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí alguém. Envie esse vídeo para quem está estudando também, para quem precisa fazer essa revisão, assim como você. E deixe seu comentário, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!